A gente hoje vai falar sobre moralidade e o cristianismo. Então, esses são os assuntos que hoje gostaria de estudar com vocês. E muitas vezes, quando falamos sobre moralidade, falamos sobre aquelas coisas que são só individuais, sobre nós como pessoas. Esse é um conceito que temos por ser cristãos, sobre o que fazemos e como isso tem efeitos em nosso relacionamento com Deus, só com Ele. O que acabamos fazendo é pegar o conceito de moralidade, fazer ele pequeno, mas moralidade é um conceito muito mais amplo. Moralidade não é um conceito limitado, como, por exemplo, as coisas referidas aos 4 votos da reforma. Por exemplo, como a gente se veste, o que a gente come, que atividades recreativas a gente faz. E eu gostaria de dizer que moralidade é sobre como nos comportamos com nossos próximos e com Deus. Conceitos como moralidade podem parecer simples, ou podemos achar que é um assunto fácil. Mas, quando aprendemos a ver o conceito com profundidade, aquilo que parecia simples se torna algo complexo. E são essas coisas que temos que estudar mais ainda. Também podemos pensar que já temos a informação certa, a informação boa sobre moralidade, que já temos a definição certa. Mas, quanto mais luz temos sobre a mensagem, vemos que podemos estar errados sobre o que achamos que está certo. A mensagem do Clamor de Meia-Noite é sobre fontes de informação. E quando falamos de fontes de informação, não só falamos sobre o que a gente lê nos jornais. Abrange tudo, até como a gente define conceitos básicos como moralidade. Por isso, gostaria que pudéssemos estudar o conceito de moralidade e também como esse conceito está relacionado com a consciência. Se a gente vai para uma definição de dicionário sobre moralidade, eu vou usar o dicionário Webster. Podemos ver que moralidade é definida como relacionadas à prática, modos ou conduta dos homens como seres sociais em relação uns aos outros e com referência ao certo e ao errado. A definição tem mais coisas, mas eu vou separar elas em 2 partes para a gente analisar. Então, com a primeira parte que eu acabei de ler, já podemos ver que a definição nos está dizendo que moralidade está relacionada com o nosso próximo, em como tratamos a nossos próximos. A definição fala sobre práticas, modos ou conduta. E essas palavras podemos juntá-las e definir como comportamento que temos com as pessoas ao nosso redor, ou o comportamento que temos com quem temos um relacionamento. Então, vou começar a escrever no quadro o que a gente já está falando. Então, temos moralidade, sendo comportamentos. Então, com quem temos relacionamentos? Assim como podemos falar que temos relacionamentos com seres sociais, também podemos, seres viventes, perdão, também podemos separar os relacionamentos em 2 grupos, com seres humanos e Deus. Então, a moralidade é o comportamento que temos como seres sociais, mas a definição não só fala disso. Esse comportamento está basado em aquilo que está certo ou errado.
Então, quando falamos sobre certo ou errado, Perdão, está me falhando. Então, com que parte de nossa natureza isso está relacionado? Onde poderíamos dizer que está essa habilidade de saber o que está certo, o que está errado? Onde temos isso? Em que parte de nossa natureza? É uma pergunta. Na razão, não. Perdão? Na mente, sim. Mas especificamente, que parte da Córtex cerebral. Sim, está relacionado com a mente. Eu vou falar que... Como, perdão? Intelectual? Intelectual, sim. Estão dando sinônimos. Eu vou falar que é na consciência. Então, a consciência tem a propriedade de saber o que está errado e o que está certo. E também vou falar de outra propriedade. Quando a gente se comporta de forma errada, como a gente se sente? O que sentimento temos quando nos comportamos de forma errada? Culpa. Culpa, exatamente. Então, quando nos comportamos de forma errada, sentimos culpa. E nos casos que a gente se comporta de forma certa, ao menos nos sentimos normais ou naturais. Então, na consciência temos essa propriedade. Mas como sabemos o que está certo e o que está errado em nossos relacionamentos? Agora vou ler a segunda parte da definição. A palavra moral é aplicável a ações que são boas ou más, virtuosas ou viciosas, e tem referência à lei de Deus, como o padrão pelo qual seu caráter deve ser determinado. Então, aqui a definição está falando que nos baseamos na lei de Deus. E quando falamos sobre a lei de Deus, falamos sobre os 10 mandamentos. Ao mesmo tempo, como dividimos os 10 mandamentos? Dois? Exatamente, são duas partes. Então, vou ir completando aqui o quadro. São seres humanos, comportamento certo ou errado com seres humanos e com Deus. E estamos falando que os mandamentos estão divididos em duas partes, como falou aqui a irmã Gayle. Os primeiros 4 são para Deus e os últimos 6 são para os seres humanos. E, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer, esse é um mandamento, e esse é o primeiro mandamento, e esse é o segundo. Para resumir, como Jesus define o segundo mandamento? Eu vou dar a referência. Mateus 22:39. Alguém lembra? Ou quer pesquisar? Então, o verso diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obrigada, Noelle. Então, quando Jesus fala isso, eu vou falar que temos uma limitação ou um problema.
em amar a nosso próximo como a nós mesmos. Como seres humanos, temos a dificuldade em amarmos. Mas, além de que temos essa dificuldade em amarmos, nós esperamos e temos expectativas com as pessoas para que as pessoas nos tratem como tratamos elas. Qual é o nome que a gente dá quando falamos de tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratadas por elas? Qual é a definição? Empatia. Empatia. Eu estou falando especificamente na Bíblia. Vou dar a referência, Mateus 7:12. Quando a gente fala esse conceito, a regra de ouro que fala, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, eu vou explicar daqui a pouco o que é o conceito de intuitivo relacionado com a regra de ouro. Mas essa regra de ouro, podemos usá-la com Deus, por exemplo. Deus nos pede para nós ajoelharmos para adorá-lo. E nós falamos, claro, eu vou fazer isso, Deus. Mas eu vou fazer se você também faz por mim, porque como eu trato você, gostaria que você me tratasse. Mas sabemos que não funciona assim com Deus. Não podemos usar a regra de ouro com Deus. Então, os últimos 6 mandamentos falam sobre a regra de ouro. Que ao mesmo tempo, essa regra é intuitiva. E os primeiros 4 mandamentos nos falam sobre como agir bem ou mal ante Deus. Nesse caso, com os primeiros 4, nesse caso com Deus, não é intuitivo. Por quê? Porque a gente não nasce com esse conhecimento. Nós nascemos sabendo como é Deus. Por isso precisamos leis. Precisamos de leis específicas para saber como agir com Deus. Leis específicas ou instruções específicas. Eu vou colocar isso no quadro. Instruções específicas. Então, o que está certo ou errado com Deus é diferente do certo ou errado com seres humanos. Então, a gente divide a lei está cortada, separamos os primeiros 4 e depois os 6. A primeira parte falando sobre Deus e a outra falando sobre os seres humanos. E eu disse que os últimos 6 podemos defini-los como a regra de ouro, que ao mesmo tempo é intuitiva. O que significa isso? Vou ler uma definição de dicionário também. A definição diz: intuição é a capacidade de saber, compreender ou perceber algo de forma clara e imediata, sem a intervenção da razão. Quando falamos que a regra de ouro é sobre intuição, é porque, como seres humanos, sabemos o que está bem e o que está mal, sem fazer uso da razão. Você sabe que matar está mal, não precisa fazer uso da razão. E sabemos o que está bem e o que está mal, mesmo que não tenhamos um conhecimento de Deus. Não precisamos ser cristãos, nem ter uma religião. Por quê? Porque cada ser humano de qualquer sociedade quer que as pessoas façam o que eles fazem pelas pessoas. Todos seguem essa regra.
E nós, como cristãos, temos um grande problema com isso, porque achamos que isso é impossível, que as pessoas precisam conhecer a Deus para fazer ou seguir os mandamentos, porque os mandamentos são de Deus. Então, nossa mentalidade cristã nos fala, a pessoa precisa conhecer a Deus para se comportar de uma forma certa com o próximo. E não precisar servir a Deus para ter essa regra. Isso está em nós. As pessoas sabem que roubar está mal, que adulterar está mal. Então, como cristãos, temos o problema de que só achamos que as pessoas que acreditam em Deus e conhecem a lei podem fazer o certo, podem amar a seu próximo de uma forma certa. E como cristãos adventistas especificamente, não só temos esse problema. Gostaria que possamos ver outros problemas que temos por ser cristãos adventistas. Outro problema é que manipulamos os mandamentos e eu vou falar em dois sentidos. O primeiro é que a gente une as duas partes dos mandamentos, ou criamos uma ponte. O que estou falando? Eu vou unir os primeiros 4 e os últimos 6. E o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado, e vou usar ele para unir as duas partes. Então, o 4º mandamento vai ser dos primeiros 4 e também vai ser para os últimos 6. E quando criamos uma ponte entre esses mandamentos, usando ou aplicando os primeiros 4 mandamentos, nesse caso eu usei o exemplo do sábado, ou quando aplicamos as instruções específicas sobre como agir com Deus, estamos falando que esses mandamentos também são para adorar a Deus, que esses 6 mandamentos também se trata de adorar a Deus. E que essas instruções também são como agir com Deus, sobre nosso relacionamento com Deus. Quando fazemos isso, nos tornamos egoístas. Por quê? Porque tornamos a moralidade como algo individual. E eu falo, eu vou adorar a Deus sem me importar com as outras pessoas. E o que acabo fazendo é não cuidar do meu próximo, não estou amando a ele. Como adventistas, colocamos o 4º mandamento, que falei, o sábado, desse lado, o lado dos 6. Por quê? Porque tudo se trata de adorar a Deus. E isso, eu vou falar, é ter uma mente conservadora. E com uma mente conservadora, afastamos as pessoas que pensam diferente de nós, porque mostramos com nossas atitudes ou nosso falar que somos superiores, que achamos que somos superiores. Por quê? Porque eu estou moralmente certa e a outra pessoa não. Porque eu estou adorando a Deus e essa pessoa não. Acabamos magoando as pessoas, falando que adoramos a Deus. Na verdade, estamos usando a Deus para justificar nosso comportamento, que não fala sobre o amor que deveríamos ter por nossos irmãos e irmãs. Aqui temos muitas coisas envolvidas, na verdade. Poderíamos falar sobre muitos assuntos. Poderíamos falar sobre muitos preconceitos que temos. Um dos problemas que poderíamos falar aqui é de ler a palavra de Deus literalmente, assim diz o Senhor. E sabemos que seguindo essa metodologia, a gente cometeu muitos erros. Mas eu não vou me aprofundar sobre isso.
eu gostaria que a gente continue na lógica que estamos tendo. Então, quando unimos os mandamentos, por exemplo, usando o assunto do sábado, estou falando, eu não me importo com os outros, nesse caso seria seres humanos, eu quero adorar a Deus. Esse foi o argumento que no período da guerra civil, pela escravidão, as pessoas do sul usaram. Eu estou adorando a Deus, eu não me importo por os negros. E é o mesmo argumento que usam os protestantes para justificar seus comportamentos racistas e sexistas. Deveríamos entender que os mandamentos estão separados. E quem separou eles foi Deus. Os primeiros 4, como já falei, são para adorar a Deus e por isso Deus nos deu instruções específicas e os últimos 6 são para nossos próximos, que eu falei que é a regra de ouro. Então, o mesmo argumento que estou desenvolvendo foi o mesmo argumento que usaram os fariseus. E para isso, para ver isso, eu gostaria que a gente possa ler Lucas 13, versos 10 até o 17. Se alguém poderia ler, por favor. Lucas 13, 10 ao 17. Quem acha ele, se pode ler. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Obrigada. Então, sabemos que os fariseus não compreendiam a lei de Deus, mas o que eles fizeram? Aplicaram o 4º mandamento para os últimos 6. E é o mesmo argumento. Eu não me importo se essa mulher está doente, ainda menos se é uma mulher. Eu quero guardar meu dia de repouso, o dia sábado, então não deveria fazer nada por ela. E ninguém que acredite o mesmo que eu sobre o sábado deveria fazer algo para ajudar ela, porque hoje é o dia para adorar a Deus. E o príncipe da sinagoga, no verso 14, repetiu o mandamento justificando sua lógica. No verso 15, Jesus, com a pergunta que fez para ele, mostra o egoísmo do príncipe da sinagoga, porque ele está falando, eu não me importo pela sociedade, mas sim me importo sobre o que eu acredito ou sobre aquelas coisas que são importantes para mim. Isso é egoísmo. E no verso 17, eu só vou marcar alguns pontos. Só. No verso 17, se a gente pensa, é interessante o contraste que temos com os 2 grupos. O primeiro grupo são aqueles adversários de Deus, os fariseus, que a Bíblia fala que eles ficaram envergonhados de Jesus, sobre o que falou Jesus.
Os fariseus eram aqueles cristãos que unem os mandamentos, que conhecem a lei. E depois temos o outro grupo, que é o povo, que eu vou falar que tinha pessoas que não conheciam a lei de Deus, como os fariseus. E a Bíblia fala que essas pessoas ficaram alegres por as coisas gloriosas que fazia Jesus. Ele sanava pessoas, ele fazia milagres. E eu vou falar que esse povo, podemos ver o contraste, porque esse povo eram aqueles que seguiam a regra de ouro. Essas pessoas sabiam que se seu próximo precisava ajuda, você tem que ajudar essa pessoa. Que tipo de cristianismo tinham os fariseus se reclamavam para Jesus que sanou uma pessoa com uma doença de muitos anos? Eles uniram os mandamentos. De novo, poderíamos falar que o problema com eles é que interpretavam de uma forma errada a lei de Deus. É verdade, mas a raiz do problema, ou o problema maior, na perspectiva que a gente está seguindo, é que eles uniram os mandamentos, mas os primeiros 4 são para Deus e os últimos 6 são para nossos relacionamentos com seres humanos. Eu falei que vou falar sobre 2 problemas que temos. Eu acabei de falar do primeiro, eu vou falar do segundo agora. Então, a outra forma que a gente manipula os 6 mandamentos é a seguinte. Eu pego o 6º mandamento. Sobre o que fala o 6º mandamento? Alguém lembra? Não matarás. E falamos, você não deveria comer porco porque você mesmo está se matando. Esse mandamento não fala sobre isso. Os mandamentos não falam sobre que você precisa fazer exercício ou dormir cedo, porque se você não faz isso, você está lastimando você mesmo. Os 6 mandamentos falam sobre o comportamento entre seres humanos. O que é isso? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. A regra de ouro. E como já falamos, não precisamos ser cristãos para cumprir esses mandamentos. Somos seres sociais. Nascemos com essa capacidade. Não precisamos de instruções específicas como se precisamos com Deus. Moralidade é isso. Agora gostaria que possamos ler uma citação onde Ellen White fala sobre o valor moral. Eu vou compartilhar minha tela. Compartilhar, obrigada. Alguém poderia ler a primeira citação? Valor moral. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 11 e 12. Repetidamente ensinar a Cristo que a verdadeira grandeza se mede pelo valor moral. A estimativa celeste, a grandeza de caráter, consiste em viver para o bem-estar de nossos semelhantes, em praticar obras de amor e de misericórdia. Cristo, o Rei da Glória, foi servo do homem caído. Obrigada, irmã. Eu gostaria que a gente possa analisar um pouco esta citação sobre a lógica que estamos montando. Então, essa citação está no contexto do capítulo onde Ellen White fala sobre os ais dos fariseus, Mateus 23. Ela explica os versos da Bíblia e, segundo a citação que acabamos de ler, como se mede a verdadeira grandeza. Ela fala pelo valor moral. E depois ela amplia o conceito. Essa verdadeira grandeza, a grandeza do caráter, é fazer o bom para nossos próximos. É interessante porque falamos que não precisamos ser uma religião para fazer os 6 mandamentos. Mas fazer isso
é a estimativa do céu, o que Deus quer. Por que falo isso? Os netineus são quem guardam os mandamentos, mesmo que eles não tenham religião. Os netineus não são todas as pessoas do mundo, porque sabemos que todo mundo sabe o que está certo ou errado, mas não todo mundo faz isso. Os netineus são aqueles que seguem a regra de ouro, que seguem as regras dos céus, ao se comportar com amor com seus semelhantes. É importante que verdadeiramente possamos compreender a base dos mandamentos, porque tem pessoas que guardam os mandamentos, mesmo que não tenham nossa mesma religião, ou mesmo que nem tenham uma religião. Isso é um preconceito que temos como cristãos. Gostaria, se alguém pode me ajudar a ler a próxima citação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23, 13. Pervertendo as escrituras, os sacerdotes e doutores da lei cegam o espírito dos que, de outro modo, teriam recebido conhecimento do reino de Cristo e aquela vida interior, divina, essencial, à verdadeira santidade. Obrigada. Então, com essa citação, podemos ver o grande perigo de torcer as escrituras. Realmente, quando unimos os mandamentos, não é só que nós vamos nos prejudicar nós mesmos, sino que a consequência pior é que vamos fechar o reino dos céus para outras pessoas. Que pessoa gostaria de participar de um grupo que é egoísta, que só se importa em cumprir o que acha que está certo sem importar os outros? Ninguém. Não é só um aprendizado que precisamos ter para ir para os netineus, também para os levitas, porque somos nós quem vamos a ter que ensinar todos esses conceitos. E como nós, eles também têm preconceito sobre estes assuntos que estamos falando. E eles também não gostariam de ser parte de um povo que utiliza Deus para justificar a falta de amor aos semelhantes. Então, falamos sobre a moralidade, sendo o comportamento certo ou errado que temos em nossos relacionamentos com Deus e seres humanos. Falamos que sabemos o que está certo ou o que está errado em referência a uma lei quando falamos sobre como agir com Deus, mas quando falamos sobre nossos relacionamentos com seres humanos, usamos a regra de ouro. E quando falamos onde se acham esses conceitos de certo ou errado, falamos que estão em nossa consciência. E gostaria que possamos estudar agora um pouco sobre a consciência. A consciência não é parte do corpo físico, senão é uma faculdade, um poder, como por exemplo a inteligência ou a paixão. Na consciência, nós temos o conceito de certo ou errado. E também temos a habilidade de sentir culpa se nos comportamos erradamente. Então, temos o comportamento certo e errado, que está ligado com a consciência. E na consciência já falamos sobre duas coisas. Temos o que está certo e errado. De novo. E o sentimento de culpa. Então, quando falamos de certo ou errado,
Depende da informação que temos. Se eu tiver uma informação ruim ou falsa, vou ter um comportamento errado e vou achar o que eu faço está bem, e esse é o problema com as pessoas. Então, tudo depende da informação que temos. Poderíamos colocar um exemplo, contexto adventista. Uma pessoa antes de se tornar adventista, essa pessoa ouve dizer à ciência que precisamos consumir proteína. E a melhor proteína é a proteína animal. E precisamos muito dessa proteína. Então, se você não consome proteína, pode ser perigoso para a sua saúde. Então, acreditamos nisso, porque a ciência está falando sobre isso, e acreditamos, então, que é bom consumir carne para a nossa saúde. Então, nós tornamos adventistas e o que muda? A informação. Agora lemos que a carne é má para a nossa saúde e trocamos o que está certo e o que está errado. Agora está errado comer carne. Então, estamos falando sobre uma questão de informação. E quando temos essa informação que nos diz o que está certo e o que está errado, conscientizamos essa informação. E quando fazemos isso, aceitamos, uma responsabilidade, porque internalizamos a informação, seja verdadeira ou falsa. Esse é o primeiro conceito de certo ou errado. Depois, falei sobre o sentimento de culpa. Como já falamos, sentimos culpa quando sabemos que tivemos um comportamento errado baseado na nossa informação. Quando falamos que alguém é uma pessoa que é má, falamos que não tem consciência. O que queremos dizer com isso? Se falamos de casos criminais, uma pessoa rouba a outra, e essa pessoa é detida pela polícia. Essa pessoa sabe que roubar não está certo? Eu vou falar que essa pessoa sim sabe. Estou falando no sentido simples. Essa pessoa sabe que roubar não está certo, mas essa pessoa não se importa. Essa pessoa está dessensibilizada. Se estou em um ambiente onde só falam coisas feias sobre uma pessoa, se todo o tempo se cria esse ambiente, e se eu não sou cuidadosa, eu vou começar a fazer isso. Não porque não saiba que está errado falar mal sobre outra pessoa, senão porque estou dessensibilizada. Não sinto culpa. Quando levamos esse assunto ao sexismo, machismo, homofobia ou racismo, podemos ver que acontece a mesma coisa. A gente já tem a informação certa, a gente conhece o assunto sobre igualdade, sabemos que todas as pessoas são iguais e todas as pessoas têm os mesmos direitos. Mas ainda temos problemas. Por quê? Porque ainda estamos dessensibilizados, porque moramos em uma sociedade insensibilizada. E é contra isso que nós precisamos lutar. Devemos sair de nossa zona de conforto. Devemos ser cuidadosos com nossos comentários. Por quê? Porque podemos dizer, eu acredito em igualdade, mas quando estou com pessoas que fazem comentários sexistas e machistas, eu fico calada ou adiciono mais comentários. Devemos abrir os olhos. Se ainda não temos sentimento de culpa quando somos sexistas, machistas, racistas, é porque ainda não somos totalmente conscientes sobre assuntos de igualdade. Esse ponto que estou falando também está relacionado com os hábitos. Quando fazemos as coisas por muito tempo, de forma repetitiva, não pensamos sobre o que estamos fazendo, porque isso se torna um reflexo. Por isso é tão importante questionar nossos hábitos. E, nesse sentido, está certo pensar em nós, ser egoístas. Porque precisamos pensar em nossos hábitos. Somos requeridos para fazer isso. E porque só quando a gente questiona, as mudanças começam. Então, temos 3 problemas com a consciência.
Não sabemos, o primeiro, não sabemos se as coisas estão bem ou mal. 2, sabemos o que está certo ou o que está errado, mas não temos culpa. E o terceiro, que é quando a consciência não funciona, não sabemos o que está certo ou errado e não temos culpa. E unido ao que acabei de falar, em nossa sociedade temos um problema. Não só nossa sociedade, sino nossos grupos de trabalho, amigos, e vou falar até nosso movimento. Há pessoas boas que ficam caladas quando vem uma situação de injustiça, que ficam caladas quando um negro ou uma negra está sendo discriminada, quando um homem está sendo sexista com uma mulher. Quando vemos a um presidente como o Bolsonaro que fala que a pandemia não é tão grave como os científicos falam, sabemos que ele tem pessoas ao redor de ele que são boas, que sabem que o Bolsonaro está errado, mas essas pessoas ficam caladas e nós perguntamos, será que essas pessoas sabem que ele está errado ou sabem que ele está errado, mas não se importam? Por isso, em parte, temos tanta maldade no mundo, tanta impunidade no mundo, porque há pessoas razoáveis ou pessoas boas que ficam caladas. A consciência está em cada parte de nossa vida. Quando não compreendemos o agir das pessoas, quando não compreendemos o agir de nossos irmãos ou irmãs, temos que ter ou aprender a habilidade de saber se essa pessoa tem um problema de informação ou se essa pessoa tem um problema com não sentir culpa. Temos que enxergar as pessoas e ver o problema que elas estão tendo e tentar ajudá-las. E alguém poderia falar, o que acontece se eu falo para meu irmão ou minha irmã que tem a informação errada e ainda meu irmão ou minha irmã não se importa? O que eu posso fazer? Depende de quanto você se importe pela pessoa, depende de quanto você se preocupe pela pessoa. Isso vai determinar o que você vai fazer. E é por isso que é tão importante que compreendamos o conceito de moralidade, porque nós somos seres sociais. E quando nos separamos das pessoas ou ficamos longe das pessoas, e quando falo que ficamos longe, não estou falando de longe sendo pessoalmente, face to face, senão sentimentalmente. Quando ficamos longe, deixamos de nos importar por as pessoas. Temos limites, sim, mas eu não vou falar do limite que estamos acostumados a falar. O limite é a escolha da pessoa. Com certeza, isso é um limite. Mas o limite é maior quando eu não gosto da pessoa, então eu não me importo, então não vou me preocupar se essa pessoa tem a informação boa ou não. E um dos motivos pelos quais é importante construir amizades é porque quando a gente é amigo, nós importamos pelos problemas do outro. E somos seres sociais também, e como seres sociais, temos a necessidade de ter amigos, de ficar perto das pessoas. Então, a pergunta é se nós importamos que nossos irmãos e irmãs se estejam alimentando com informação boa e se eles têm informação boa, mas eles não se importam. Muitas vezes, os limites não estão na escolha das pessoas, senão em quão longe nós estamos dessas pessoas. E é aqui quando podemos usar o conceito de parábolas para poder comparar, contrastar, ver diferenças, ver que coisas são iguais ou não. O que preciso? Preciso ficar perto de algo. E em nosso caso, preciso ficar perto do meu irmão e minha irmã.
Não conseguimos ajudar de longe, só conseguimos ajudar de perto. Jesus cumpria essa parábola com os discípulos, mesmo eles não compreendendo a mensagem, mesmo eles tendo a informação errada, ele ficava perto deles para ensinar. E ele ensinava com amor e paciência e mostrava para os discípulos em que coisas eles estavam errados. Jesus não desistiu. Para Jesus, não foi um problema ou um limite a escolha dos discípulos. Ele sempre ficou perto, até ficou perto do mesmo Judas. E nós precisamos estar perto uns dos outros. A linha nos mostra isso. Estamos perto do Pentecoste. Precisamos ter a mesma experiência que tiveram os discípulos. Eu vou ler Atos 1:14 para ver a experiência, ou lembrar a experiência que tiveram os discípulos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os discípulos estavam unânimes em espírito, em sentimento. Eles estavam perto. Estavam perto, sim, fisicamente, mas também perto em sentimentos, em compreensão da mensagem. Foi um dos momentos em que eles foram requeridos a ficar perto. E nós estamos no mesmo período em nossa linha. Precisamos ficar perto. Então, para já ir terminando o tema, a pergunta que eu gostaria que a gente pense é se nós estamos importando pelo nosso irmão ou nossa irmã. E o problema é que muitas vezes não nos importamos o suficiente por X motivo, como era? X motivo. Por isso, a Bíblia fala que não nos cansemos de fazer o bem para os nossos próximos. Para terminar, eu vou ler Gálatas 6, 9 e o verso 10. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O assunto é sobre como nós vamos comportar com nossos irmãos e irmãs, usando a regra de ouro para nosso comportamento com os seres humanos e usando a lei, os 4 mandamentos para Deus. Isso é moralidade. Quanto nos importamos por nossos irmãos e irmãs. Esse era o tema para hoje. Que Deus abençoe vocês nesse sábado. Podemos fechar com uma oração e depois, não sei se alguém tem alguma pergunta ou comentário, podemos ficar um tempinho mais. Vou orar. Querido Pai que está nos céus, obrigada pelo tempo que estivemos aqui estudando juntos. Obrigada porque temos a oportunidade de continuar estudando aqueles conceitos simples como moralidade, mas ao mesmo tempo que são tão profundos, porque estão relacionados a como nos comportamos com nossos próximos e também como nos comportamos com você. Eu peço sabedoria, que podamos ser humildes, que podamos enxergar nosso coração e ver aquelas coisas que ainda precisamos mudar, que entendamos que precisamos ficar perto uns dos outros, porque estamos perto do Pentecoste e precisamos ter a mesma experiência que tiveram os discípulos. Eu peço que esteja com cada irmão e irmã e com cada uma de nossas famílias e eu peço por todos os membros do movimento. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.